Agora que já sabemos um pouco mais sobre Mateus, bora estudar Marcos? O Evangelho de Marcos é o menor e o mais resumido dos 4 evangelhos. Marcos omite os grandes discursos de Jesus e dá ênfase nas grandes obras milagrosas de Cristo. A intenção do evangelista Marcos é apresentar Jesus como servo do Senhor e poderoso conquistador. Jesus é o servo do Senhor porque ele é o filho que se submete a realizar as obras de seu Pai, onde sua obediência o leva para a morte de cruz. Jesus é o poderoso conquistador porque ele é o Rei Salvador, aquele que vence os demônios, as enfermidades e a morte, visando a libertação e a salvação das almas. Assim, Marcos registra a grande atividade redentora de Cristo, como descreve em seu Evangelho, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Com o propósito de evangelizar, Marcos escreve de forma simples, começando por João Batista, dando sequência ao batismo e à tentação de Jesus, apresenta o ministério de Cristo em terras galileias e seus arredores e continua narrando o ministério de Jesus a caminho de Jerusalém, ao atravessar a Transjordânia e a Judéia, e encerra com as narrativas da Semana da Paixão. Dos 16 capítulos de Marcos, 6 são dedicados à narrativa da Semana da Paixão, contando a morte e a ressurreição de Jesus. Para Marcos, a morte e a ressurreição de Cristo eram as maiores obras de Jesus. Os alvos do evangelista Marcos eram os romanos, um povo guerreiro, pragmático e atarefado que tinha como ideal o poder e o serviço. De forma mais específica, os leitores de Marcos eram os leitores gentios, que em sua maioria são romanos convertidos à fé cristã, que enfrentavam naquela época a perseguição e o martírio comandada por Nero. É bem provável que este evangelho foi escrito para fortalecer e guiar estes cristãos. Era necessário instruí-los de que Cristo também havia sofrido, mas, depois de sofrer, havia vencido o sofrimento e a morte. O Jesus que sofreu era o mesmo Cristo que venceu, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Messias e o Senhor. Assim como os outros evangelistas, Marcos mostra que o reino de Deus tem aspectos tanto presente como futuro, o que corresponde a dimensões espiritual e universal. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Este é o resumo da mensagem de Jesus logo no início do Evangelho de Marcos. De forma geral, em Marcos nós temos que a salvação e a soberania de Deus é experimentado por todos os que respondem à mensagem de Cristo. Como perguntaram os discípulos uma vez a Jesus e disseram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos também nos ensina que o Evangelho e o Reino de Deus são comparados à semente que são espalhadas sobre a terra. Seu início dificilmente é observado, mas seu final é incomparavelmente notório. Marcos também nos revela que a consumação do século está ligada à futura vinda de Jesus com grande poder e glória. Algo que Marcos enfatiza é que o padrão de vida para os discípulos é o mesmo padrão de vida que Cristo viveu. Esse brilhante evangelista registra o plano de salvação de Deus. Isso fica evidenciado na confissão de Centurião ao afirmar que Jesus realmente era o Filho de Deus. O relato da ressurreição torna-se a base para a promessa da volta gloriosa de Cristo. E todo discípulo de Cristo deve optar por uma vida de abnegação.
Algo importante para sabermos é que Marcos acompanhou o crescimento e a proclamação do Evangelho desde o nascimento da igreja em Jerusalém, quando as reuniões ainda eram em sua própria casa, até a expansão dos empreendimentos missionários que alcançaram todo o território do Império Romano. Marcos nos deixa claro que a proclamação e o crescimento do Evangelho é exclusivamente obra de Deus. Para concluirmos, Marcos nos ensina que Jesus é o servo de Deus, aquele que por obediência cumpriu o propósito que lhe foi designado, o chamado para a morte e morte de cruz. Mas afinal de contas, quem é Marcos? Segundo documentos históricos, Marcos é um morador de Jerusalém, filho de uma senhora chamada Maria e primo de Barnabé. João Marcos acompanhou Paulo, Barnabé e Pedro, segundo as epístolas de Atos. Marcos passou um tempo com Paulo e Barnabé na igreja em Antioquia. Antes, os acompanhou como cooperador em uma viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. A repentina partida de Marcos irritou a Paulo, que levou o apóstolo a perder a confiança nele, onde posteriormente continuou sua viagem missionária ao lado de Barnabé em Chipre, e anos mais tarde, Paulo demonstra de novo confiança em Marcos e o chama de cooperador. Uma coisa que devemos saber é o ano em que esse livro foi escrito. Com grande dificuldade, presume-se que foi escrito em 67, porém, os anos 64 a 65 também são citados por alguns estudiosos. Para concluirmos o estudo do Evangelho de Marcos, podemos usar as seguintes palavras: Jesus é o poderoso conquistador e servo do Senhor. E assim nós encerramos o estudo do Evangelho de Marcos. Obrigado por ter nos acompanhado. Não se esqueça de inscrever no canal, ative as notificações e até o próximo estudo.